Vamos partir para cima? Vamos fazer um estudo de caso, né? Eu gosto muito dessa expressão, um estudo de caso, onde você que está querendo começar agora na língua de sinais como intérprete, ou não, ou você que já está, né? Que é minha colega de trabalho, né? Sabemos que nós não somos, não chegamos em topo nenhum, né? Quem trabalha com tradução e interpretação de idiomas está sempre galgando mais, mais, mais. E cada qual na sua área, né? Se você é um profissional da área de educação, então dentro desse nicho você tem um monte de experiências, né? Assim como eu. Mas vamos parar de blá 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 e partir para cima. Então, falando a respeito da aula de capitalismo, onde eu fui surpreendida com o desenho da fuga das galinhas, sem legenda também. Até porque a minha aluna, ela conhece sim algumas palavras em português, mas não o suficiente para assistir um desenho com legenda e compreender a fala de diversos personagens, né? Então, o que eu fiz? Primeira coisa dos cursos que eu fiz de formação, né? E de colegas, meu Deus, como é bom ter colegas da área para você poder estar compartilhando experiências. As formações fazem isso, né? A troca de conhecimento, mas também você pesquisar e seguir algumas pessoas nas redes sociais que podem te acrescentar muito. Mas vamos lá. Então, primeira coisa que veio na minha mente, que é um dos recursos que eu uso, é limpar e dar clareza o que a aula pretende passar. O que o professor efetivamente quer que o aluno aprenda. Então, esse primeiro ponto, estou com minha garganta meio ruim, vai dar umas falhadas, mas não estressa não. Então, essa clareza de que o que o professor quer ensinar, qual é a informação, isso, gente, já te ajuda 50%. Porque, por exemplo, se você tem um professor que é muito prosaico, que ele conversa muito, que ele, no meio do conteúdo, ele sai um pouco do assunto e vagueia. Então, não é que você não vai traduzir. Veja bem, eu não estou aqui falando sim e não, faz ou não faz. Eu estou compartilhando a minha vivência em sala de aula. Então, quando eu pego professores muito prosaicos que saem do assunto durante a explicação. Não estou falando que terminou, ele sentou lá, papapá, normal. Mas ele está dentro do conteúdo. É o estilo dele. É o estilo dele. Que nós, ouvintes, enquanto alunos, não há problema algum. Agora, eu também vejo que os alunos, em relação a compreender tal, também têm as suas dificuldades. Não é só o surdo, né? Até porque se ele está na escola é para aprender. E aquele conteúdo ali subentende que ele nunca viu, né? Então é natural que se foi a primeira vez que ele ouviu a expressão capitalismo, sistema capitalista, ele vai ter dificuldade de entender, né? Ele vai sair dali apenas com talvez uma teoria e depois, né, nos outros conteúdos, né? Porque as matérias, graças a Deus, elas conversam entre si. Mas então, o que eu fiz? Dei clareza. O professor quer que os alunos, a aluna, né, surda em questão, entendam o que é o sistema capitalista. Essa é a clareza que tu tem que dar, que eu dou. A segunda parte seria, se ele está utilizando um desenho de mais de uma hora, né, 1 hora e pouquinho, para fazer o gancho com, eu não posso simplesmente né? É de ouvinte, é desenho, não tem legenda. Não. Se é um desenho ou um material que eu conheça, que eu já assisti, que eu tenho consciência do que é, claro que eu vou fazer, então, o gancho, vou fazer a ponte, né? A teoria e vou fazer o que aquele desenho ele está ensinando. Eu não vou fazer interpretação da fala de cada um. É cansativo, complicado. Você não vai fazer uma interpretação que vai passar o padrão de pensamento que um surdo precisaria ter para entender. Então, está fora de cogitação você interpretar o desenho, sentar
perto da televisão e fica lá batendo mão, tá? Então, o que que você precisa? É disso. No meu caso, eu nunca tinha assistido. Eu nunca tinha assistido a Fuga das Galinhas. Só que aí nós temos, graças a Deus, o Wi-Fi. Então eu vou lá no tio Google, coloco lá Fuga das Galinhas, Capitalismo. Por quê? Ele colocou como ensino. E ali vem um resumo maravilhoso, onde uma das lições quer dizer, a lição principal que o desenho está passando é exatamente a questão de você ficar preso a um sistema onde você só ganha e lucra quando você está dentro da máquina, né, do trabalho, né? Então você é contratado, você trabalha tanto tempo, você tem hora para entrar e hora para sair, você tem um patrão, você tem obrigações e você recebe, você lucra em cima disso, por meio de produtividade. Então, agora pensa bem, uma criança de 14 anos que está no mundo capitalista, mas ela não sabe disso. Então, como é que você faz? Aí entra o terceiro ponto. Depois que eu fiz essa análise dentro do Google e entendi, então eu utilizei algo que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito de metáfora. Eu gosto muito de trazer isso aqui é o mesmo disso aqui. Ah! Então eu uso algo que a pessoa sabe o que é. Eu uso algo que a pessoa, eu tenho certeza que a pessoa sabe o que é. Então eu procuro algo que tenha a ver com a informação que está aquela interrogação. O que é isso, sistema capitalista, que desenho de galinha? Então eu faço essa analogia, eu uso uma coisa para explicar a outra, certo? Então vou mostrar para vocês agora o desenho. Então foram os desenhos que eu utilizei. E a partir do desenho, o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma explicação, até porque eu tinha todo o tempo do mundo, né? O filme estava passando. Então eu fui vindo com ela, né? Falando antes do capitalismo, quer dizer, tive que fazer uma pesquisa também, graças a Deus, como disse, tem Wi-Fi, então o sistema, né? Sistema capitalismo, né? Capitalista, ó, dinheiro, pega, 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 lucra, lucra, pega, pega, pega. Eu achei o máximo. Só que não adianta só você descobrir o sinal de capitalismo, ficar usando e achar, entendeu? Capitalismo, capitalismo, capitalismo. Não, você tem que explicar o sentido. Então, eu fui para trás da história. Peguei o quê? Como que era antes do capitalismo? Aí eu desenhei aquilo ali que você viu. E aí eu falei, as pessoas, elas tinham que trabalhar para aquela pessoa ali, o senhor feudal. Daí eu tinha que dividir parte do que eu produzia para ele. Só que eu tinha comida, o marido ficava dentro de casa, as crianças tinham o pai e a mãe junto, as pessoas trabalhavam ali, ficavam ricas? Talvez não, mas elas tinham tudo que elas precisavam ali dentro. Sistema rural, campo, sítio, fazenda, ok? Só que houve uma mudança. Não vou ficar entrando em século e pegar conceitos. Então, aí as pessoas migraram daqui para a cidade. Uau, a gente vai trabalhar na cidade? O que vai acontecer? Olha, muito melhor, porque a gente já vai entrar num serviço que já é de alguém, que é uma indústria. A gente tem hora para começar e hora para terminar, então a gente vai para casa depois, olha que beleza. No final do mês a gente ganha o salário. Coisa boa, né? Só que não. Então, essa é a questão. Então, esse é o sistema capitalista que ele quis passar. Nem mais, nem menos. É isso aí. Então, resumindo, eu utilizei. Primeiro, eu tenho que dar clareza. O que o professor quer ensinar? Limpa, limpa, limpa. Ah, é isso aqui. Tá. Segundo, uma pesquisa rápida sobre qual sinal utilizado e o que significa aquela expressão. Depois que eu peguei então, o sentido, eu fazia uma breve analogia disso com isso. Então, o que eu peguei de comparação? Ela é do campo, nossa escola é do campo. A família dela, inclusive, trabalha com isso. Então, eu falei que no passado, blá, 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 como vocês fizeram, eu usei os desenhos, né? Eu desenhei no quadro, que eu gosto muito, e aí eu trouxe ela que as coisas mudaram.
Então agora nós estamos dentro de uma engrenagem que se chama capitalismo, onde as pessoas estão debaixo, elas lucram, né? Acumulam riquezas dando sangue. Tá. Nem mais nem menos, por quê? Porque o conteúdo terminou ali. Então, esse foi o estudo de caso do capitalismo dentro da geografia, com o desenho Fuga das galinhas.